Muita gente relaciona qualquer intervenção estética à vaidade e ao bem-estar. Mas sabia que muitos procedimentos deste tipo são essenciais para a saúde? Tanto para a prevenção quanto para o tratamento de algumas doenças. Alguns até são mais comuns do que parece. Além de resolver problemas estéticos, a cirurgia plástica pode ter uma grande influência no aumento da autoestima, que é extremamente importante para a saúde. Afinal, a autoestima elevada promove uma espécie de blindagem no cérebro, afastando problemas relacionados à autoimagem, como a depressão, e ajudando até na recuperação de doenças. E é exatamente esse o tema do programa de hoje. O começo de conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Ele transforma muito mais do que a aparência das pessoas. Ele muda por completo a forma como elas se veem, como são vistas e principalmente como se sentem. Sem falar que ele também age na prevenção e até no tratamento de doenças. Recebemos hoje, no Começo de Conversa, ele que é médico, cirurgião plástico e professor de clínica cirúrgica do Centro Universitário de Caratinga. O filho do Dr. Raimundo Nonato Gomes e da Maria de Freitas Gomes, que nasceu aqui mesmo, em Caratinga, e é pai da Isabela, de 18 anos, da Vitória, de 15 e da Liz, de 8 anos. Graduado em Medicina, ele é membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilofacial. Seja muito bem-vindo, Dr. Cleide de Freitas Gomes. Prazer te receber aqui. Fica à vontade, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui. Tudo ótimo, muito bom. Você formou em que escola? Eu formei no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cidade de Vassouras. Vassouras. Universidade Severino Sombra, né? A minha esposa formou em Vassouras. Sim. A Sônia. Sim. Ela fez medicina lá, depois foi fazer especialidade em respiratória. Uma boa escola. Boa escola, é. Boa escola, Eugênio. Ela fica próximo aos grandes centros, basicamente. Está perto de Volta Redonda ali, está perto de Juiz de Fora, perto do Rio. Isso, bem localizado. E nós precisamos colocar em exercício aquilo que nós aprendemos, não é? E ali é uma situação bastante interessante, porque você tem um ambiente próprio para estudo, né? Que é um ambiente calmo, tranquilo, uma cidade pacata. Isso. E logo ao lado ali nós temos ali as coisas acontecendo, né? Os grandes hospitais de emergência, por exemplo, né? Do terceiro ano em diante, por exemplo, nós fomos para o Hospital Miguel Couto, que é um hospital que atende uma das maiores emergências da América Latina. Então, assim, no Rio de Janeiro. Exatamente. Lá, Souza Aguiar, né? São hospitais que atendem, faz o primeiro atendimento, né? De lá nós fomos para o Hospital de Ipanema, que é um hospital, na minha época, por exemplo, era o hospital que mais operava cirurgia, um hospital só de cirurgia, né? Cirurgia masculina e feminina, cirurgia geral, no entanto, né? Tínhamos 8 enfermarias, cada um com um chefe, uma coisa muito... É um aprendizado muito grande, né? É uma escola, né? É uma escola. E a cirurgia plástica, como é que você caminhou para ela? A cirurgia plástica, ela basicamente entrou na minha vida de uma forma interessante, rapaz. Eu logo no início, eu gostei muito de anatomia, né? E fui convidado lá para participar lá das provas, lá para estagiário, monitor de anatomia. E entramos no grupo. Começamos a dar aula de anatomia desde o início, como estagiário, como monitor. E depois que saímos da faculdade, isso acabou fazendo diferença muito grande na minha vida. Então, eu acho que cirurgia tem muito a ver. A cirurgia plástica é a base dela, é anatomia e cirurgia. Porque você, para operar, você pode aprender, alguém pega na sua mão e te mostra como se faz. Mas se você não souber o que operar, fica difícil, meu amigo, né? Então, a anatomia é 50%. É fundamental, né? Tem que saber a anatomia, né? E aí, então, isso foi bom demais para mim. Isso foi bom demais para mim que eu me aproximei de um cirurgião plástico. Ele me convidou um dia para entrar numa cirurgia. Eu disse, Cleide, estou sem auxiliar. Meu auxiliar não pôde vir, teve um problema na Avenida Brasil. E ele operava em Vassouras. E me convidou para entrar na cirurgia. Eu falei,
Falei, você está de brincadeira, né? Você se lembra da cirurgia de quê? Era abdômen? Cirurgia de mama. De mama. Cirurgia de mama. Uma cirurgia de mamoplastia de redução. Né? Redução. Você retira grandes quantidades da mama, às vezes variáveis, né? Para diminuir o tamanho da mama, porque isso influencia demais na vida da pessoa em termos de peso, mama pesada, diminuir o peso, coluna, ajuda demais. E nessa cirurgia, ao final dela, eu falei assim, eu acho que eu encontrei já a minha especialidade. Adorei aquilo, né? Apesar de que o auxiliar normalmente fica segurando a mama. Né? Mas foi um braço que eu usei ali que realmente acabou, digamos assim, na decisão da minha futura profissão, sabe? Vamos aproveitar que você falou na cirurgia, a sua primeira foi de mama, e eu queria entrar logo na cirurgia de mama. Porque está comum, quer dizer, muitas mulheres querem ter um seio maior, mas ainda é comum essa redução de mama? Quer dizer, é porque antigamente eu ouvia falar muito nisso, mas hoje as mulheres já querem um seio maior mesmo, ainda é comum. A mama, Eugênio, ela é constituída de pele, gordura, que envolve, né? E um tecido glandular localizado no centro dessa estrutura, que é o que produz o leite. Então, o que acontece? Você tem ali, por exemplo, se eu coloco aqui 10 mulheres, eu vou ver que as 10 mamas são diferentes. Se eu coloco 100 mulheres, as 100 são diferentes. Então, você não opera uma mama igual todo dia. Esse é o problema, esse é o desafio. Porque tem uma que tem mais pele, a outra tem mais gordura, a outra tem pele e gordura, a outra tem pele, gordura e glândula. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre pede, e o tempo vai passando, e a gente vai vendo que é fundamental, sabe? Isso, inclusive, até para os profissionais que militam nessa área, sabe? É o peso. É o peso do paciente, né? O peso do paciente... É bom estar no peso exatamente. Adequado, pelo menos. A gente fala isso encarecidamente. Vai fazer uma cirurgia de mama, adequa o peso. É bom para nós. Você veja bem que é uma estrutura que fica pendente. Ela não tem nada segurando, ela está presa, né, no tórax e tudo puxando para baixo. É a gravidade. Pô, faz sentido. Usando toda a sua força. A pessoa chega lá fora do peso, você faz um negócio bonitinho, daí a pouco ela volta para a posição, daí a pouco ela aquilo desce tudo. Desce novamente, entendeu? E naturalmente, causas de insatisfações no pós-operatório, na maioria das vezes, né? Porque ela sai lá do centro cirúrgico, com tudo num lugar, daí a pouco aquilo começa a desmontar. Né? Então, assim, e ela parece que não foi conversada, não foi explicado isso para ela. Rapaz, você está falando sobre piso, agora vamos falar do silicone, né? Vou colocar o silicone, eu me lembrei aqui, porque minhas meninas colocaram silicone, né? As duas elas colocaram, Morena e Clara. E Morena colocou aqui, colocou com você. Eu me lembro que eu fui lá para escolher o silicone. Isso é normal? Peraí. Tem pai que faz isso mesmo, eu que sou muito chato, eu vou lá ver o tamanho do silicone, porque ela falou, pai, vamos lá, me ajuda aqui. Eu até escolhi o maior, porque ela estava no menorzinho, nós falamos, não, vamos nesse aqui. E a gente cuida de quem a gente gosta, né, filho? Então, assim, eu acho que todo profissional, ele deveria estar ali, operando ali, mas imaginando que poderia ser ali uma irmã dele, uma mãe dele, né? E o cuidado também, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar um silicone que às vezes também não vai ficar adequado. Eu entrei nesse assunto porque eu acho que o médico tem uma participação fundamental, né? Porque a mulher chega falando, eu quero tantos mililitros, e fala, não, o melhor vai ser tantos mililitros para você. Eu acho que o paciente, às vezes, ele deve ficar bem à vontade para escolher, né? O que a gente faz é direcionar, né? Por exemplo, quando você vê alguma coisa que está fugindo da zona de conforto, aí você vai e bota a mão. Você fala, pessoal, eu acho que você não deveria fazer isso aí. Mas, caso ela insista, eu convido ela a procurar um outro profissional. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que é tudo questão mesmo de conversar, né? De conversa, né? É de começo de conversa mesmo. Começo e fim de conversa. Fim de conversa. Né? E você percebe que realmente isso altera, né, a autoestima da mulher, né?
questão demais. Peito Você um falou maior, uma palavra aí, menor. autoestima. E isso eu acho que eu acho que isso é tudo, viu, Eugênio? A gente, às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa fora do peso, alguma coisa assim, com dificuldade de emagrecer, você vê que dá a impressão de que a autoestima baixou, né? Às vezes a pessoa vai lá, está lá vai fazer uma cirurgia. Vou te contar um caso rápido, interessante. Chegou uma paciente no meu consultório, 85 anos. Eu imaginava uma tumoração de pele, um vaso celular. E ela virou para mim e falou assim: doutor, estou querendo fazer uma cirurgia de face. Eu falei: de face? Ela já deu uma risadinha. Ela? Doutor, é de face, né? E eu falei assim: é mesmo? É, tudo, inclusive eu quero tirar essa barbelhazinha aqui, ó. Tá? É o que eu estou querendo fazer. Aí eu falei com ela, aí conversei bastante, tudo, né? Achei um pouco 85, um pouco acima do habitual, né? Vamos chamar assim. Aí eu conversei com ela e falei o seguinte: dona Maria, nós vamos operar a senhora sim, mas a senhora vai fazer um negócio para mim. Nós vamos conversar com um profissional, lógico, né? Um psiquiatra, que pudesse dar um parecer, porque isso não é comum, né? Não estou falando que ela está ficando maluca, mas eu tenho que me resguardar, né? Então eu pedi para ela virou para mim e falou assim: eu sabia que isso ia me pedir isso. Eu vou lá no psiquiatra, mas eu volto, viu? Pode pedir meus exames aí que eu já vou voltar e nós vamos fazer o procedimento. Então, no final dessa história toda... Deu certo? Fez, deu certo, graças a Deus, ficou satisfeita e tudo mais. Mas um belo dia ela chegou no meu consultório e falou assim: doutor, o senhor sabe por que eu fiz essa cirurgia? Eu falei: por quê? Por causa do meu netinho. Meu netinho sentava no meu colo e ficava pegando na barriga. Ela que faz isso com a gente mesmo. Vai na barriga, eu não sei, é para ter neto. Aqui. Ele vai onde te incomoda mais, E viu? falou: por que eu não tirava isso, vovó? Aí veio o pior. A minha outra avó não tem. Por que a senhora não... Então, assim, a gente tem que ter, alguma coisa que te jogue para cima. E também eu acho isso, se a saúde permitir, não tem idade também para a pessoa melhorar a autoestima, né? Não tem. Doutor, não tem que fazer um rápido intervalo, eu quero voltar para o segundo bloco, ainda falando sobre a questão da idade, quero falar do pré-operatório, dessa preocupação que eu sei que o senhor tem com essa preparação toda. E você não sai daí, conversa muito boa aqui com o doutor Cleider de Freitas Gomes. Nós estamos falando sobre cirurgia plástica, sobre estética, sobre saúde. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa, recebendo aqui hoje o médico cirurgião plástico, doutor Cleider de Freitas Gomes. Doutor Cleider, vamos lá, o pré-operatório, né? Porque essa preocupação, a gente sabe que o senhor tem essa preocupação toda, né? Você acabou de falar aí sobre a questão de manter o peso e tal. Isso é importante para o sucesso da cirurgia, né? Eu acho fundamental. Foi logo que isso teve mais ou menos uns 10 anos, nós fazíamos um simpósio de intercorrência. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Minas Gerais, ela faz esses simpósios, né, pelas Minas Gerais aí. E foi em Ouro Preto esse. E me pediram para falar sobre segurança em cirurgia plástica. E nós fomos buscar tudo que tinha de segurança em cirurgia plástica, porque eu acho isso talvez assim Às vezes algumas coisas acontecem porque alguns não acreditam em coincidência, outros acreditam, né? Então a verdade é que quando você para pensar, todo paciente que chega para mim no consultório e fala assim: doutor, essa cirurgia tem risco? Eu digo para ele o seguinte, que risco... ele não entraria num avião sabendo que ele vai cair. Mas o problema é que o seu subconsciente sabe que ele pode cair. Então, eu acho que é uma condição muito próximas, sabe? Que é como se fosse realmente um voo de avião mesmo.
porque você não escolhe a aeronave, lá é pior. Porque lá você não escolhe a aeronave, você entra igual o carneirinho, e lá em cima o comandante avisa que fala o nome dele lá em cima. Se você não gostar dele, meu amigo, você vai ter que ir com ele junto. Não tem nenhuma janelinha não tem nenhuma janelinha para você sair. E aqui embaixo não, aqui embaixo você pode escolher o profissional, você pode escolher o hospital, você pode escolher tudo. E deve ser bem escolhido. Eu acho que é aí que está o quê da coisa. É a escolha. A escolha, você escolher um bom hospital, escolher um bom profissional. E eu acho que o pessoal tem agora, né? Eu acho importantíssimo essa mídia nossa, né? Ela está revolucionando nossas vidas, né? Mas assim, tem que filtrar muito, né? Porque às vezes você tem uma rede social daquelas assim que está bombando lá, né? Então, mas o problema todo, você sabe o que é? É que a nossa especialidade, em particular a cirurgia plástica, ela tem uma curva de aprendizado. E não tem como você acelerar isso. Entendi. Isso vai acontecer naturalmente. Você entendeu? Entendi. O senhor já está com quantos anos de cirurgia plástica? De cirurgia plástica? Você começou menino, eu sei. Pô, nós estamos com 33 anos. 33 anos. Realmente eu vou te falar. Isso funciona como na vida, né? 33 anos, não tem jeito. O tempo passa muito rápido. Você aprende muito, aprende o tempo todo e melhora o processo. Aprendendo. E melhora o processo, né? Continua aprendendo. Agora nós fomos lá em Goiânia, nós tivemos lá o 58º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Logo depois da pandemia não fizemos mais reunião, né? Voltamos a reunir em Goiânia agora, em que eles me pediram para falar exatamente sobre cirurgia de face. A gente tem um projeto legal de levantamento de terço médio de face, sabe? É bem nosso mesmo e tudo, e fomos apresentar lá no congresso lá. O pessoal gostou bastante da ideia. E fomos também fazer trocas, né? O congresso é aquele momento para você... Trocar ideias, né? Trocar e trazer mais... Quer dizer, você todo dia aprendendo, não tem como, né? Tá. O anestesista e o uso do tempo da anestesia. Eu queria falar sobre esses dois agora. Porque o anestesista, eu sei que ele é fundamental em qualquer cirurgia. Imagino que a cirurgia plástica não seja diferente. E o tempo de uso, quer dizer, a gente pode aproveitar um tempo de anestesia para fazer, por exemplo, sei lá, face, peito e abdômen. Quer dizer, dá para aproveitar, eu estou aqui, vou aproveitar e dar uma geral aqui na menina e aproveitar para fazer isso tudo. É recomendado ou não? Você tocou na ferida agora. Você tocou na ferida. O que acontece, professor, você sai daqui para São Paulo, com conexão em Belo Horizonte. E eu vou sair daqui para São Paulo e vou descer em Congonhas, eu vou direto. Quem que você acha que vai correr mais risco? Alguém que vai fazer uma conexão. Que vai ter que subir e descer. Por quê? Porque estatisticamente os riscos são maiores na subida e na descida. Então você vai correr mais risco. Então o que acontece? Se eu tenho um tempo para me fazer um determinado procedimento, e naquele tempo eu vou fazer 2 procedimentos, provavelmente eu vou ter que acelerar algum. Eu já não vou fazer do jeito que eu faria um só. Eu vou ter que acelerar, porque eu olho o tempo. E o anestesista está preocupado com a paciente lá. Ele está cuidando dela, está tudo correndo bem, mas a qualquer momento lá ele começa a notar uma observação lá e tem que falar para mim. Então, quanto mais rápido eu terminar, melhor. Porque está todo mundo batendo. Tempo de anestesia lá. Exatamente. Então, o que acontece? Eu sou radicalmente contra a cirurgia combinada. Nesse simpósio que eu fui falar em Ouro Preto, eu falei sobre ele. Né? Quer dizer, a gente fala, mas as pessoas olham para a gente como, tipo assim, né? Com aquele... Extraterrestre, Você está entendendo? Porque ele sabe que isso aí é uma rotina. É uma rotina, mas aí é uma rotina perigosa.
Com certeza o entendeu? resultado de um procedimento que você faz sozinho, só aquele procedimento e com mais calma, atende a ser melhor, né? Não pode ser Entende? igual. Isso é normal. Isso Eu questão até de diria, bom talvez senso. até óbvio, né? É óbvio. Eu estava com um colega no Rio, ele fez anestesia para mim há uns 10 anos, esse colega. Um carioca, bem... Um belo dia, nós fomos jantar depois da cirurgia, ele virou para mim e falou assim, Cleiton, queria te falar um negócio. A gente estava quase 6 anos juntos. Você gosta muito de anestesia local e sedação, né? Eu falei assim, gosto. Gosto e quanto mais eu evitar fazer anestesia geral, eu evito. Ele virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A anestesia geral é mais segura do que a sua anestesia local, mais sedação. É mesmo? Sim. Porque o que acontece com a anestesia geral? Você, ainda mais hoje, com esse arsenal que eles têm de medicações novas, né? O paciente termina a anestesia, ele termina, acorda conversando com você. Você entendeu? Antigamente O acordava carrinho... droga. Exato. E é o que Tá cheio de acontece quando o história. paciente opera mais de uma. Não é? Tá certo? Olha para você ver a diferença. Então, você tem um carrinho de anestesia bacana, tá? Então, quer dizer, a estrutura, por exemplo, nós temos hoje, por exemplo, lá no Casu, né? É uma estrutura que a gente gostaria, todo cirurgião gostaria de ter para operar. Por quê? Um carrinho de anestesia bem aparelhado, que te mostra o que está acontecendo com o paciente, um foco bom, um bisturi elétrico funcionando, uma sala ampla. O que eu gostaria mais? Né? Então, eu acho que isso é importante para qualquer procedimento. Isso é básico, isso é fundamental para nós. Mas aí, né? você fazia anestesia local com sedação? Sim, Passou voltando. para geral? Aí, o que acontece? E aí, ele virou para mim e falou assim, por que ele falou isso? Ele falou isso o seguinte, o Cleiton, um paciente que faz uma anestesia geral até 5 horas, ele acorda como se nada estivesse acontecido. Então, o que significa isso? Se você quiser fazer 7 anestesias todo dia, a gente faz isso, às vezes fazer curativo cirúrgico tem que anestesiar, porque dói muito, queimadura e tudo. Ou simplesmente a laparotomia, uma laparostomia aberta, tudo, tem que fazer lavagem e tal, então tem que fazer anestesia todo dia. Então você faz anestesia, por exemplo, durante 7 dias, aí, todos os dias, nenhum problema. Agora, se você fizer uma anestesia de 12, 14 horas, já mudou a história. Esse paciente já está todo infiltrado, o tecido está infiltrado, aqueles receptores já não estão aceitando mais nada, já estão tudo entumecidos, o paciente já acorda torporoso, já tem que ir para uma recuperação pós-anestésica, perdeu muito sangue. Óbvio, porque se você, por exemplo, nesse estudo que eu fiz na Intercorrências lá, o paciente perde 3% de hematócrito em cada cirurgia. Então, se você vai lá com um hematócrito lá, o colega, lógico, às vezes nem sabe que cirurgia que o paciente lá vai fazer, dá o risco cirúrgico lá, e o paciente resolve na hora lá fazer mais uma cirurgia. Mas ele não tinha hematócrito para isso, ele não tinha hemoglobina para isso. Entendi. Você entendeu? Então, eu acho que é um conjunto. Um conjunto. Quando a gente fala nisso que você está falando aí, é um conjunto, é tudo, é agregar, você tem que estar de olho em tudo. No momento em que você esqueceu de um detalhe, você vai ver o resultado lá na frente. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo, quero voltar agora para o terceiro bloco, o último bloco nosso, o tempo aqui voa, né? Mas eu quero saber justamente isso também. Por exemplo, primeiro, vamos no caso da mulher que talvez quisesse fazer peito e abdômen, quanto tempo ela vai ter que esperar entre uma cirurgia e outra? E quero também deixar já aqui pré-agendado com você a seguinte pergunta, quer dizer, cirurgia plástica é ainda um negócio de mulher ou os homens estão já procurando mais? Você não sai daí, conversa muito boa, sensacional aqui com o Dr. Cleiton, nós voltamos já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco do Começo Conversa. Você que chegou agora, você pode acompanhar aí no final de bate-papo sensacional aqui com o Dr. Cleiton de Freitas Gomes, ele que é médico cirurgião plástico. Doutor, nós falamos aí sobre a questão da cirurgia, da anestesia. Você falou que você é um defensor da cirurgia usando menos tempo de anestesia, ou seja, quer dizer, usar anestesia para um procedimento.
Mulher queria fazer peito e abdômen. Ela fez peito, quanto tempo ela vai ter que esperar para fazer abdômen ou vice-versa? Pergunta ótima. É. Quando você vai fazer, por exemplo, um procedimento, porque isso aí é o seguinte, o tempo do ponto de vista de anestesia, você pode fazer no próximo mês, né? Mas não deve. Nós temos um resultado cirúrgico em torno, assim, digamos aí, de 6 a 8 meses, que é quando você olha para o espelho e vai, pô, valeu a pena fazer a cirurgia? E aí você vê se realmente valeu ou não a pena. Então, uma das vantagens que você tem é de você olhar na cirurgia, a cirurgia que você fez, e de repente, caso você não tenha gostado da cirurgia, você pode optar por outro profissional para fazer a segunda. Então, acho que esse é o gancho. Eu acho que esse que é o gancho do paciente operar uma de cada vez. Porque as pessoas vão pensando naquele negócio assim por causa do tempo, né? É o tempo, eu tenho levar meu filho no colégio, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo. Então, assim, eu não tenho tempo para mim vir aqui fazer as duas cirurgias. Vou ter que fazer uma agora, outra depois, como se aquilo ali fosse o fim do mundo. E não, eu acho que você, por exemplo, fazer uma cirurgia de mama, você pode oferecer muito mais para o paciente fazendo uma cirurgia de cada vez, né? Porque a cirurgia é difícil, gente. Esperando quanto tempo normalmente, você acha? Nós temos, olha, se cirurgia, por exemplo, de mama e abdômen fosse fácil, a gente teria um molde. E não tem, né? Existe molde. Então, o que acontece? Eu já disse para você que você bota 100 mulheres aqui, todas 100 são diferentes. Então, você tem que ter uma tática para cada paciente desse. Eu fico pensando aqui também o seguinte, porque eu estou só indo na lógica aqui, né? Claro, que eu não sou da área, mas você fez o abdômen da mulher. E aí daí, sei lá, 6 meses vão fazer mama agora. A mama já é outra, quer dizer, quando você vai fazer mama e abdômen, mas quando você faz mama e abdômen depois, você tem um outro abdômen, quer dizer, aquilo puxou para cima. Então, agora você tocou no ponto mais importante de tudo. Achei... Porque olha que interessante. A incisão para fazer abdominoplastia é a mesma da cesárea ampliada. Mesma posição, certo? Eu vou fazer o descolamento e vou puxar para baixo, tá? Agora eu vou fazer a mama, tá? E vou puxar para cima. Então eu estou fazendo um cabo de guerra. Um cabo de guerra. E como é que essa cicatriz vai ficar de boa qualidade? Se eu puxo um para baixo, puxo outro para cima. Realmente. Então, assim, isso é um dos detalhes, né? É claro. Agora, eu acho que o detalhe maior aí, por exemplo, é no detalhe da saúde, que a pessoa não perde sangue, porque às vezes ela vai lá, faz o mama e abdômen, bacana, tudo bem, mas sai pálida, sai empocorada, porque não tem sangue, pô. A hora que você tem mais precisando de sangue, que é para cicatrizar, não tem sangue. Está lá caindo no banheiro, está segurando para cá, tendo que tomar no Lipurum. E você até falou isso sobre a possibilidade da paciente procurar um outro profissional, por exemplo. Mas eu fiquei pensando até que no próprio profissional, vamos supor, você fez mama, aí vai fazer abdômen daqui a 6 meses. Aí, naquele momento ali, dá para fazer uma correção qualquer na mão. Nossa, aí é sensacional. Agora você matou a charada. Você vai me levar quase para ser seu auxiliar na cirurgia. Não, agora você matou a charada agora, pô. Mas não é? Eu acho que talvez esse seja o principal. Você acabou de falar o principal aí, né? Porque suponhamos que durante esse período ela tenha perdido peso, ganhado peso, né? E ali sobrou um pouco de pele. Nós quando operamos, por exemplo, o que acontece? Incha também, né? Vai desinchar, tá certo? Então o que acontece? Vai gerar uma pelezinha ali ou outra, ela vai incomodar ali uma orelhinha que deu na ponta da cicatriz, alguma coisa assim, porque ninguém é perfeito, nós somos humanos. Entre colocar o silicone ou reduzir peito, quer dizer, e a pessoa está pronta mesmo para trabalhar, para quanto tempo nós estamos falando? Olha, esse é meu dia a dia. Esse é meu dia a dia, é meu dilema, acho que se eu pudesse colocar um gravador para gravar uma fala e toda vez que o paciente estivesse próximo a receber alta, eu colocasse para ele ouvir em casa. Eugênio, nós temos lá no nosso livro de patologia clínica, nós temos lá um assunto chamado fases da cicatrização. Primeira fase da cicatrização.
o organismo joga um monte de células lá, como se fosse uma cola, para colar. Para colar aqui. Pronto, só para você raciocinar bem. São células jovens que vão entrar ali para fazer a cola. Agora eu tenho que ter tempo para essas células jovens envelhecerem. Elas envelhecem rápido, relativamente rápido. Então o que acontece? Ela sai de fibroblasto e vai para fibrócito. O fibrócito é a cicatriz, para você ter uma noção. Então você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta fase de cicatrização. Durante essas fases da cicatrização, vai acontecer isso tudo na mamoplastia. Então, no primeiro mês, eu consigo contê-la. Ela está no meu consultório, ela estava vindo, ela está fazendo o pós-operatório, mas depois, dali em diante, ela vai começar a trabalhar, ela vai levar filho no colégio, ela vai andar de carro, ela vai para o mundo dela. E esses movimentos vão interferir na minha cicatriz. Você entendeu? Entendi. Então, por isso é que você tem que realmente estar perto do paciente, orientando. Tá? Aí ele pergunta para mim assim, quando é que eu vou poder trabalhar? Eu falei assim, daqui a uns 5 ou 6 meses. Se eu falar para você que pode hoje e acontecer alguma coisa, você vai falar que mas você falou que eu podia. Então, Eugênio, é o nosso organismo é ele que vai fazer ali uma cicatrização adequada ou não, de acordo com o cuidado que o paciente tiver com a cicatriz dele. E ele tem que ser avisado disso, Eugênio. Tá certo. Porque eu acho que o mais honesto de tudo é você avisar o paciente que pode ter problema se ele fugir do... O paciente também, às vezes, não segue isso e começa com 15 dias a fazer o que quer fazer e aí está falando que o médico não fez cicatriz direito, não fez a cirurgia direito. Sim, exatamente isso. Doutor, exatamente. Cirurgia plástica ainda é coisa de mulher ou tem muito homem fazendo? Professor, é o seguinte, a cirurgia plástica, ela quase totalmente da mulher. A mulher realmente é a que procura mais, ainda continua procurando mais. O homem tem alguns pontos, assim, tem algumas cirurgias assim, que o homem investe bastante, e tem aumentado bastante isso. A cirurgia da própria face, o nariz, né, que o pessoal procura muito, a orelha, as ginecomastias, vêm, mas não vêm em grande número, elas vêm compassadas, né? Tipo assim, vem um, vem outro, tal. Quando a criança vem para fazer a orelha abano, o ideal é que ela peça para fazer. Às vezes, na maioria das vezes, é os pais que querem mas fazer. Enquanto não incomodar a criança, é bom que nem faça. Exatamente. Porque se vai incomodando, ele vai fazer tudo direitinho, vai seguir o padrão. Exatamente isso. Ele não vai colaborar. Não vai colaborar. Meu pai e minha mãe que está querendo que eu faça, Bacana nem demais. queria fazer isso. Né? Doutor Cleider, infelizmente o nosso tempo acabou. Infelizmente, foi muito bom te receber aqui, mas você tem um minuto para você dar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal, para os internautas. A câmera é essa aqui, fica à vontade, é sua. Perfeito, professor Eugênio. Gostaria de agradecer à TV UNEC na sua pessoa, né? O honroso convite. A gente fica muito honrado em receber um convite desse, estar num programa que você tanto cuida, que eu estou vendo aqui, que tem um zelo por ele, e eu acho isso maravilhoso, né? Agradecer aos meus pais pela formação, pela construção da minha personalidade, do meu mundo, né? A minha família, que é o meu esteio, né? Aos meus pacientes, que eu prezo tanto, né? E a Deus. E a Deus, que sem Ele, nada disso acontece. É isso. Doutor, muito obrigado. A você que acompanhou esse Começo Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Cleider. E até a próxima, se Deus quiser.